Boa noite, igreja. Boa noite. Paz seja convosco. Amém. Nós vamos ler o tema. Está lá em Mateus, o Evangelho de Mateus, o capítulo 11, o verso 18. Nessa parte aqui nós estamos a mostrar assim o Jesus Deus, né? Ressuscitado, mas ainda nós estamos continuando a falar do Jesus homem. Há uma diferença muito grande quando ele era homem, quando ele é Deus hoje, novamente, né? Todos acharam? Eu entendi, presta atenção na leitura, amém? Mateus 11, 18. Pois veio João, que não comia, nem bebia, e dizem, tem demônio. Veio o filho do homem, que come e bebe, e dizem, eis aí um glutão, bebedor de vinho, amigos de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Amém? Poder sentar. Antes de nós pegarmos, o nosso irmão Pedro vai dar um testemunho. Amém? Glória a Deus. Boa noite a todos. Boa noite. Eu queria dar um testemunho aqui. Que eu aluguei um apartamento meu, um homem desconhecido. E ele entrou no meu apartamento. E quem falou que esse homem saía, mas não saía. Eu cansei de ir atrás dele. Ele ficou me devendo R$4.000, fora a água e a luz. A água 1 ano sem pagar. Eu falei, meu Deus, o que eu faço? Aí Deus tocou no coração dele. Aí eu pedi, eu estava esperando a igreja me entrar. Aí o apóstolo chegou. Eu pedi para o apóstolo, eu contei para ele a situação que eu estava passando. Eu sou pobre também, eu não tinha dinheiro para pagar tudo. Fui no advogado da minha filha para ver, ele pediu muito mais caro para tirar ele de lá ainda. E não era certeza que ele ia sair. Falei, o que eu posso fazer? Falei, eu vou pedir para o apóstolo Antônio para ele. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aí o apóstolo desceu da moto, já foi me dar paz, Senhor. Eu já aproveitei. Falei, apóstolo, eu preciso de uma ajuda. Ele falou, ajuda do povo. Amém, Deus, aleluia. Eu falei, aí contei a história para ele, do jeito que estava acontecendo. Eu não menti, falei a verdade. Amém. Ele me respondeu, apóstolo, ele vai sair em nome de Jesus. Nós vamos orar Glória a agora. Deus. Amém. Ele orou para mim lá na rua. Não foi aqui dentro da igreja, foi na rua, que vale a mesma coisa. Aleluia. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Obrigado a todos. Glória a Deus. Aleluia. Palmas para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Sai ou não sai? Sai. Sai. Aleluia. Sai. Glória a Deus. Glória a Jesus, já saiu. Jesus é maravilhoso. Amém, Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Por Deus. isso nós temos que ter fé. Amém. Glória a Deus. Nós vamos falar algumas coisas hoje, mas não vai dar tempo de eu falar tudo. Eu falo assim que eu aprendi demais na minha vida. Eu li demais, como diz, pesquisei demais, aprendi com muitos lugares e principalmente, meu irmão, aprendi muito com o Mauro Cerula também.
Nós vamos falar aqui do sermão profético do Cristo. Eu sei que tem muita gente que prega com o anticristo, mas ele não vai. Ele já veio, isso aqui que está aqui dentro da Bíblia já veio. Qualquer um sabe que é estudado, até a igreja católica sabe que ele veio. Eu sei que os homens pregam que vai vir um outro anticristo, mas, meu irmão, o maior problema é assim que a gente é a mente artificial que está sendo criada, ou está sendo usada, né? Nós vamos falar aqui que quando Cristo saiu, ele fez uma grande lamentação sobre a Jerusalém, ele olhando para Jerusalém, lá do alto do monte. Ele falou: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas predégios que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha, ajunta os seus pintainhos debaixo das asas, e vós não quiseste. Tudo a gente precisa querer da parte de Deus. Aleluia, Senhor. Tanto o velho quanto o novo. Lá no velho, o homem fazer parte da lei, lei mosaica, ele tinha que querer, ele tinha que fazer os rituais. E também no Novo Testamento a gente tem que querer. O Cristo veio para ajudar, como foi lido hoje. Amém. Na leitura oficial, Deus amou o mundo de tal maneira que pegou seu Filho unigênito e deu para o mundo, não para condenar. Não foi para ajudar, não foi para apontar o dedo, foi para salvar. Quando você pega a mensagem do Cristo, ela é diferente de qualquer outro pregador, tanto dentro da Bíblia, diferente do Pedro, diferente do Paulo, diferente de todos os outros apóstolos que você vê acusando, ele não acusou ninguém. E a Bíblia é bem clara: Deus deu Jesus para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia, Deus. É, Jesus. Nós olhando aqui para a Bíblia, nós vemos que Jesus ele começa a falar. Quando ele sai lá do templo, então seus discípulos para lhe mostrar a construção do templo. Ele, porém, lhe disse: não vede tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Era Jesus falando. E aí, ele começa a falar dos princípios da dor. Ele começa a falar assentado, ele estava sentado. Quando se aproximaram dele os discípulos, em particular lhe pediu: dize-nos, quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Ele respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e enganarão o mundo. E certamente ouvirei falar de guerras, rumores de guerra. Vede, não vos assustei, porque é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremotos em vários lugares, porém tudo isso é princípio de dor. Então sereis atribulados, e vos matarão, sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. E nesse tempo muito hão de escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase tudo. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado esse evangelho
testemunho a todas as nações, então virá o fim. Presta bem atenção no que eu vou falar. O Evangelho, ele já foi pregado a todas as nações, lá atrás. Presta bem atenção. Primeiro, para mim começar a pregar, vou falar aqui da grande tribulação, porque muitos pregam errado. Você acha que lá atrás tinha só esses livros aqui escritos? Que está dentro da Bíblia? Não. Tinha muito mais. Presta bem atenção. Jesus. Você acha que Jesus é só Jesus de Nazaré? Não, meu irmão. Como tem um monte de Antônio, de Maria, de Pedro, de João, também tinha um monte de nome de Jesus em Israel. Nem todos os livros são santos. O que está aqui dentro da Bíblia é livro santo, e tem gente que quer falar ao contrário. Não, o que está aqui é santo. Presta bem atenção. Eu sei que escreve umas novelas aí querendo destruir essa Bíblia. Essa Bíblia aqui, ela é verdadeira. Aleluia, Deus. Ela é tão verdadeira que tem um historiador aqui, o José. Quando eu fiz o cronograma como é que fala do cronológico do tempo, começando lá no começo, quando eu cheguei em Rei, em Bananuco, mas quando eu peguei a Bíblia, que vinha falando de palavras gregas embaixo, o historiador José explicou, ele você pode falar israelense, judeu, né? Ele é um historiador de lá. Aí ele fala certinho o reino de cada um. Por que não dava certo? Porque a gente conta o reino, quando a Bíblia fala, fulano começou a reinar. Mas não é que ele começou a reinar sozinho, às vezes ele começava a reinar, que o pai dele estava enfermo. Aí você vai fazer a soma cronológica, vai bananar. Ele explicou, daí sim, eu consegui trazer até no nosso dia as datas certinho. Presta bem atenção. É como eu falei, o grande amor do José nunca foi Lia, é Raquel. Amém, Deus. Às vezes eu ponho as coisas na televisão que não é verdade. Meu irmão, e outra coisa, a Raquel morreu dando à luz para o seu, como é que fala o menor? Caçula. A Raquel teve 2 filhos, né? O José e o Benjamim. O Benjamim nasceu, era parteira, não tinha médico, teve complicação no parto e ela morre no parto. O grande amor de José morre. Cara, ficou a Lia, ficou as outras 2 que eram concubinas, que são escravas, né? Ou esposa secundária. Mas o grande amor dele morre aqui. Não é como. Eu vi aquele dia na televisão, não acreditei. Eu falei, mas que mentira é essa? Aí ele quer falar que é história. Essa coisa eu não posso deixar. Estão querendo trazer coisa aí também, então cuidado com a outra que vem vindo um monte de mentira. Por que eu estou falando aqui? Porque a Bíblia, o livro, para ser considerado santo, ele foi passado, presta atenção, pegaram todos os livros aqui do Velho Testamento, levaram para os rabinos. Por quê? Porque ele é escrito no hebraico. Hoje o ensino é fundamental, né? É aquele ensino mesmo que só a teologia dá. Aí o que acontece? E eles, como foi escrito no hebraico, para eles ver qual que era o livro santo, está entendendo? E o Novo Testamento foi escrito no grego, então teve o Septuagista, ou seja,
70, mas na realidade foi 72, grego, que fez a leitura, examinou para ver qual que era. Os evangelhos, presta atenção, livro é só no Velho Testamento, no Novo Testamento não tem livro. O evangelho é evangelho. Aí vem as cartas. É como se elas. Eu vou por cima, o que é uma carta? É uma carta normal. A Silmara, a mãe dela está lá em outra cidade, ela pega e vai escrever. O Paulo, de dentro da cadeia, escreveu um monte de cartas, são cartas. Mas como é que foi posto esse aqui? Não tem capítulo, não tem versículo. Carta foi separado depois para fazer a Bíblia, depois os capítulos, mas é uma carta normal, por isso fala cartas de Paulo. Aleluia, As cartas de Pedro, as cartas de João, Judas, como é que chama? O livro da Revelação, que é o Apocalipse. O resto é carta. Preste bem atenção. Mas como é que eles foram considerados santos? Porque eles eram gregos, eles foram gregos. Então, teve muitos outros livros que não entrou. Por que esse livro não entrou? Porque para ser considerado santo, ele tem que ter a autoria do autor. E só tem uma carta dentro da Bíblia que não tem um autor, que é os hebreus. Mas pelo modo de escrever, foi o Paulo que escreveu, pela maneira. Né? Mas por que ele foi considerado santo? Porque tem que ter comunicação com os outros livros da Bíblia, pelo menos. Não tendo, não é santo. Então, muitos livros não foi considerado santo, os que foi considerado santo por causa disso. E como é que a gente interpreta a Bíblia? Eu tenho que ler texto, o pós-texto e o antitexto, para mim começar a entender o que está falando. Eu tenho que pegar para quem foi direcionado. Eu preguei quantas vezes aqui que tem 4 evangelhos, mas os 4 não é direcionado para nós. O Mateus, ele direcionou, ele escreveu para o judeu. E lá Israel não aceitava falar reino de Deus. Então você pode ler que não tem reino de Deus em Mateus, é o reino dos céus. Agora você pega o do Lucas, você pega o do Marcos, do Lucas e o do João, reino de Deus. Mas por quê? Porque o Marcos, ele escreveu. Bom, vamos voltar aqui para me falar do símbolo. Eu falei que a Bíblia tem símbolos. É esse que é o problema que muitos estão errando. Qual que é o símbolo aqui do Mateus? O leão. Mas fala porque o leão, porque Jesus é o leão da tribo de Judá. Aleluia, Senhor. Então, o símbolo do Mateus é o leão. O Marcos, ele escreveu para os romanos. E os romanos, eles eram voltados para a força. Eu falei que um soldado romano era tão bem treinado que ele defendia ele 2 metros quadrados, sossegado cada parte dele. E eles tinham cravo no fundo aqui, que eles batiam de longe, e se tivesse caixão na frente, eles passavam por cima. Sai da frente e passar por cima. Você está vendo a minha inspiração do exército? Ninguém aqui? Quem que serviu o exército? Ninguém? Ou alguém serviu? Ninguém? Você que pensa. O capitão deu uma trajetória, você tem que atravessar, mas nem você pegar lama, barro, e não pode deixar sujar o fuzil, senão você é punido depois. Presta atenção, disciplina. Erga o fuzil para cima, quando eu estou lá na cabeça, tem que atravessar, você não pode fugir da reta. E arrastar, tem que arrastar bem com a barriga no chão. Está entendendo? O que é uma rota, assim também, era eles marchavam e iam embora. O romano era força, então ele pôs aqui
o boi. O símbolo daqui é o boi. E eu estou falando porque foi falado desse símbolo tudo lá no Velho Testamento. Pode pegar o Daniel, Ezequiel, lá. Tudo tem um símbolo, falando do símbolo. Aí, o Lucas, você está vendo, cada um escreveu por nação. O Mateus, o judeu. O Marcos, por romano. E o Lucas, ele era filho de judia com grego. Então, ele escreveu para o grego. E qual que é o símbolo dele? É o homem. Porque o grego, né, a gente estudou bastante na escola, quem estudou bastante na escola, estou falando bem avançado. Né? Subir lá para cima vai entender. Eles punham sempre o quê? Quem é o centro do universo? O homem. Então, o símbolo aqui é o homem. O que eu estou falando? Para você não ser enganado, porque estão enganando o povo. Chega de ser enganado, meu irmão. Chega de religião. Vou tirar isso aqui que está escapando. Dá licença. Presta bem atenção no que eu estou falando. Agora vamos falar do João. Tá? Para qual nação que o João escreveu? O João escreveu para a igreja. É o Evangelho de João que foi escrito para nós. Acreditamos que somos uma igreja viva. Amém, Jesus. Ele escreveu para nós. E o símbolo não poderia ser outro, é a águia. Aleluia, Jesus. Preste bem atenção. A carta foi direcionada para alguém. O Lucas escreveu mais dois, que eu não vou, porque eu tenho que senão não entra aqui. O Lucas escreveu para mais dois. Ele escreveu aqui o Atos. E quando ele escreve o Atos, ele direciona para alguém, né? Porque ele escreveu Lucas e o Coisa. O Filemão, né? Acho que é isso mesmo. Não lembro direito o nome. Deixa eu ver lá no comecinho. O Ato dos Apóstolos, quem escreveu foi o Lucas. E o Lucas, ele acompanhou Paulo por todo esse. Primeiro foi ali no começo em Jerusalém, depois começou a acompanhar o Paulo para tudo lá. Aleluia, Deus. Né? Amém. E ele, quando vai escrever, ele fala o nome, eu esqueci o nome, para quem ele direcionou esse livro. E a carta é o Ato dos Apóstolos. Presta bem atenção. Então nós temos que ver que foi escrito para uma nação, não é para todos. A carta foi direcionada para quem? O romano. Primeira carta, segunda carta dos Coríntios, Tessalônica, Efésios, os Filipenses e a terceira. Bom, a carta foi direcionada para alguém, então cada um foi escrito por uma nação. Não é para todos. Não vamos pegar problema lá e trazer para nós. É a mesma coisa. Jesus está falando aqui, ele está falando aqui com uma nação. E o mais comovente é que ele começa a falar de rumores de guerra, terremoto, nós vemos tudo isso acontecer, maremoto. Mas o que é maremoto? Maremoto é o terremoto que está dentro do mar, o maior, sei lá, que nós vimos até agora, foi aquele que atingiu lá a Indonésia, né, que foi tão alto. E nós vemos, quando ele fala reino contra reino, é um país contra o outro, para você entender. Quando ele fala nação, é reino contra reino, é o mesmo país. Né? Como foi do Egito, para destituir como é que chama lá o ditador. Apareceu até um cavaleiro amarelo lá no meio, levantou voo, a CNN que filmou. Mas por que tudo isso? Porque nação contra nação é um país contra o outro, mas reino contra reino é guerra interna. Está entendendo?
que quando Jesus faleceu, ele fala princípio de dores. Aí Jesus, ele começa a falar aqui, ó. A grande tribulação. Mas por quê? Se você entender que muitos querem tomar o lugar de Cristo, é só olhar na coroa de alguém que está escrito lá. Você vai saber o que está escrito lá, você vai saber, porque é que ele falou, muitos vão falar que vão vir no meu nome, mas não sou eu. Está entendendo? Olha bem, quando agora aqui vai cair o queixo, porque nós já pregamos, mas não vamos falar mais firme aqui, vamos olhar a hora, ainda dá tempo. Ele começa a falar assim: quando, pois, virdes a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. Então que estiveram na Judeia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno e nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou eis ali, não acreditei, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais, prodígio para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vou-lo tenho predito, portanto, se vós disserem, eis que ele está no deserto, não saia, ou ele no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Meu irmão, tudo isso aqui já aconteceu, e tem gente pregando que vai acontecer. Jesus estava falando para quem? Estava falando dos seus discípulos. O que aconteceu? O Israel rebelou contra Roma. Agora você vai começar a entender o que aconteceu. Aí enviaram o general Tito. O general Tito, ele tinha dó do Israel, então foi uma demora. Sitiou, ninguém saía. Está entendendo? Cercou. Só que o Império Romano era vasto. O soldado não era só romano. Soldado aqui, que hoje é o Islã, desses países islâmicos, soldado de tudo quanto é lugar. Mas daí o general Tito ficou doente, adoeceu, você vê quanto tempo, ele foi segurando, mas daí ficou doente, o filho assumiu, só que o filho não teve dó não. E o filho também chama general, era general e Tito também. Está entendendo? É o filho. E ele deu a ordem para atacar. Agora você vai entender o que aconteceu aqui. Ó. Por que Jesus falou assim? Que a vossa fuga não aconteça no inverno. O que acontece no inverno? Você sai na rua, você não vê ninguém. Está todo mundo dentro de casa. Não é presa fácil? Que a vossa fuga não aconteça no sábado. Por que ele está falando no sábado? Porque ele está falando para o judeu. No sábado o judeu está tudo dentro
sinagoga ou dentro do templo, presa fácil. E ele fala que a voz, e ele fala, ai das grávidas e daquelas que amamentam, porque a grávida não consegue correr, e a mãe não vai abandonar o filho do peito, não vai escapar, porque não vai conseguir correr. E o que foi que aconteceu? Foi Pedro. Foi, meu irmão, você não vai ter coragem de assistir o filme, mas tem um filme. Você não vai ter coragem, eu acredito que você não terá. Foi a maior judiação que já houve no planeta Terra. O soldado romano chegava, pegava a grávida no meio, passava a espada na barriga, abria até o vento, tirava o bebê para fora. Presta atenção, está pensando, é feia coisa, catava o gato vivo, enfiava lá dentro do útero e costurava, com a mãe viva, fora a dor que sentia. E o que um gato faz quando ele está coado? O que você acha que ele fez lá dentro? Ele unhou, até morrer, matou a mãe. E a Cristiana foi pego. Aqueles que não acreditou no que Jesus pregou, que presta bem, Jesus pregou por lá, não acreditou, foi pego. Mas aqueles que creram, falam os crentes que acreditou nele, fugiu, até o nome não tem. Maurício não deu um estudo sensacional aqui, naquela Bíblia dele. Fugiu pelo vale de Pela, a região de Pela, e fugiu. Esses conseguiram escapar. E quando Jesus fala aqui, que quando tudo isso acontecer, olhar para a figueira, quando o verão torna pena, está próximo de acontecer. A figueira de Israel que brotou, ela brota. É que as coisas não é por sequência cronológica. É a mesma coisa. Ele falou que caia sobre nós os nossos filhos. Aqui caiu sobre aquela geração. E você sabe que ano que era aqui que aconteceu isso? No ano 70. Uma geração bíblica é 70 anos. E o que o Cristo fala aqui? Isso não vai acontecer sem que passa esta geração. Os caras não prestam atenção na Bíblia assim não. Ele falou ali, não vai passar sem acontecer nesta geração. No último ano dela aconteceu. E os filhos? Foi quando o filho subiu. O espírito do anticristo é um espírito. Não é o homem. A turma fala, não é o homem, é o espírito. Aleluia, Deus. Aqui ele manifestou, nós tem um nome, eu não vou dar hoje não, porque eu vou ter que procurar certinho. Mas a batata vai assar muito mais, eu vou trazer mais coisa. Aí fala da duas testemunhas, não entende as duas testemunhas, mas vou explicar. Vou explicar certinho no pé da letra. Como é que aconteceu a história da igreja aqui, você vai ficar chocado. Não prega a Bíblia para o lado de religião. É isso que está matando o nosso planeta Terra, está matando a humanidade. Mas não pega a Bíblia para ler as 3 coisas que Jesus conquistou, para não aplicar na sua vida, para não acreditar e tomar posse. Aleluia, Deus. Nós estamos cansados de falar. Falamos de Deus, o homem vai na religião. Falamos de como é que chama? Cura. Que ele curou, sarou, né, pelas suas pisaduras. O homem tem que tomar, o homem vai na medicina. Falamos de prosperidade, não, de cifrão, apóstolo, teria banco, é certo. Não vamos fazer, não, porque tem que fazer. Só que nós vamos dar um ensino fantástico na outra. Mas vamos aproveitar, vamos falar aqui. Essas mentiras que Jesus era, vamos desmentir. Eu já preguei contra vez que Jesus foi o homem mais rico que pisou no planeta Terra. Você vai mudar sua mente, largar de ser coitado, de fazer-se de vítima. Quando a gente fica orando,
olhou para baixo e falou: meu filho, pelo menos joga na loteria. Aleluia, Deus. Como é que você vai ganhar? É a mesma coisa, a pessoa não acredita que vai ser curado, vem pedir para me orar. Eu pergunto para você: Deus vai curar? Não. Ele não vai curar, meu irmão. Eu tenho todos os dons, mas depende de você acreditar. Como é que Jesus não pôde operar sinais lá na sua terra em Nazaré? Porque eles viram incrédulo. Eu nunca esqueço, fui lá na Argentina. O pastor Ilmar foi em 2000, lá no comecinho, não lembro o ano direito. O senhor Gatano conversou com esse professor, fiquei 30 dias longe, rapaz. Eles não descontaram nada de mim, por quê? Fiquei lá 30 dias lá. Eu lembro que o irmão falou: senhora Cerula estava bem. É uma cidade que faz fronteira, meu. Você vê que ali tem cidade que a divisa está no meio dela. Do lado é o Brasil, do outro é a Argentina. A cidade era, eu não lembro o nome. E ele pregou no estádio. Quando ele vai no estádio, quem sobe primeiro? O prefeito da cidade. E ele olha bem para o prefeito, presta atenção e diz assim para o prefeito: ó, se você vier aqui pensando da maneira que você pensa, da maneira que você fala, da maneira que você crê, ó, pode catar a cadeira e roda embora. Jesus de Nazaré não vai te curar, não. Mas não cura, nem vai morrer de orar, não cura. Ele falou: não, eu acredito. A outra coisa que eu falei, falou isso: e pregar da maneira que você prega. Mas todo homem é homem de Deus, prega, vai nessa. Eu quero ver pensar igual ele, enxergar igual ele. Aleluia, Jesus. Ou pregar o que está aqui dentro. Porque na outra, meu irmão, eu vou arrebentar mesmo. Eu vou falar porque a ciência também, ela está comprovando o Bíblia. E vou trazer coisas que estão ocultas aí. Você vai ver sua próxima campanha que eu fizer. Vai ser voltado mesmo para mudar a mente do povo. Largado de se sentir coitado, de ser manipulado por religião, manipulado por homem. Eu cansei na minha vida, eu vou falar sem medo. Quantas vezes eu vi o padre falar, eu vi o pastor Pedro Mesquita falar que nós temos que ser pobres. É mentira, é mentira. E é mentira! Aleluia, Deus. Ele viveu como pobre para nós, sermos rico, e rico não é só rico do dinheiro, é ser rico do dinheiro, é ser rico de prosperidade, é ser rico de saúde e ser rico também espiritualmente. Aleluia, Jesus. Vamos pregar uma coisa fantástica na outra. Uma campanha está puxando a outra. Poxa, deixa eu olhar aqui. Santo és tu, Senhor Jesus. Presta bem atenção. Por que nós estamos falando tudo isso aqui? Porque eu não entendo. E ele fala assim: do relâmpago correr do Oriente para o Ocidente. Na nossa língua é do leste para o oeste. Ele dá do lado, você já viu? Eu já vi já. Ele corre assim, um monte de vez. Ele não cai de cima, ele cai em cima. Por quê? Quando Jesus aparecer, vai ser um caramba, vai clarear tudo. É a mesma coisa. Outra coisa que eu ia falar, falei a mesma coisa, mas eu deixei para falar no final. Agora para nós parar para outra, porque eu vou trazer mais a história da igreja na outra. Quando os outros pregam, o que eles falam? Aqueles dias tem que ser abreviado. Não é? Eu falei que as coisas de Deus é simbólico, a turma não entende. E fala: não, mas nos dias do anticristo, quando ele vier, tem que ser abreviado, meu irmão. Você quer mais abreviado do que está? E quando é que abreviou? Nós acabamos de falar. O maior maremoto foi o da Indonésia. Foi tão forte que tirou a terra fora do eixo. Você sabe que tira fora do eixo? Ela inclinou para diminuir. Como é que alguém ia saber que assim dessa forma é simbólico? O cientista falou assim: vão mexer, eles têm medo de acabar com o software inteiro da Terra. Mas já está 2 segundos para baixo. Era para ter mexido, eles têm medo, já era para mexer no
trabalho para chegar ao café, cansado do trabalho para chegar ao almoço, cansado do trabalho para chegar ao café da tarde e para ir embora. Uma mulher, primeiro era escadinha, uma mulher que tratava, cuidava de 12 homens, sozinha. Do marido, de 12 filhos, ela cuidava, porque o espaço era maior. Hoje não dá mais. Dá? Não dá. Se fosse hoje não dá. Tem dois, dá um trabalho para você cuidar. Dá ou não dá? Porque abreviou, meu irmão. E cadê o anticristo? Não, meu irmão. Tem que entender que as coisas de Deus não é igual o homem, não é literal, é simbólico. Estava esperando Elias, foi o João Batista. Esperou o pai, veio Jesus. Está aí, tudo é simbólico. Simbólico também. Vou falar mais senão. Mas eu fico contente que eu estou conseguindo passar o que o Cristo mandou. Agora não tem negócio com o anticristo da Bíblia que vai vir, que é mentira, ele já veio. Já veio. Você vai ver quanta gente morreu. A igreja romana, ela matou mais de 25 milhões. 6 milhões é judeus, mas é mais de 25 milhões. Você vai ver o que eu vou pregar aqui. Eu vou ensinar para você uma coisa para não enganar mais você. O dom maior do primeiro do maior, eu vou explicar tudo isso aqui nesse espaço para você entender a história da igreja. Ah, mas pregava lá no poste lá, esticava a língua dele, que o maior medo que nós temos no corpo é a língua. Meu irmão, esticava e pregava. E chamava de herege, feiticeiro, de feiticeira, como Joana d'Arc, porque eram pregadores da palavra de Deus. Você vai ficar chocado. E eu não vou revelar tudo, porque tem coisa que não tem, mas vou falar muita coisa. Eu sei de muita coisa. Religião é um pau de galinheiro, sujo, podre, assassino, e etc. Não presta. Religião, não é religiosa não vai dar muito seu não. É aqui, ó. É na palavra. Igreja, você sou eu. E outra coisa, eu vou acabar desse estigma para mim trazer a tradução completa daquele pergaminho que foi escrito no aramaico para acabar de arrebentar com o resto. Está entendendo? É claro que nós vamos estar sempre bonitos, porque às vezes você não tem um dom, mas eu tenho, está entendendo? E se eu não tenho um dom, a ver, o pastor Adalto tem, o pastor Marco tem, mas ele vai usar alguém. Quando eu orar tiver uma necessidade, ele vai usar alguém. Amém? Agora eu e a minha ajudante nós vamos orar. Pede com fé. O milagre você recebeu. Eu quero dizer outra coisa, você tem que aprender. Se você não aprender, você não vai saber passar a tempestade. Você não vai saber passar aquele momento da doença. Cadê a fé? Vai lá para baixo. Tem que continuar com fé. Ah, mas eu vou lá no médico. Qual que é o maior médico? Não é Jesus? Verdadeiramente ou certamente ele tomou sobre si. Ele tomou de nós sobre ele. Ó. Ele foi lá e tomou, ele arrancou. Ah, mas eu não estou com câncer. Ele foi lá e arrancou lá atrás. Não é que ele arrancou agora, ele arrancou lá. Lá quando ele deu o braço. Ele arrancou de você. Tomou para ele. Carregou, presta atenção. Carregou, sabe carregar. E levou embora. Meu irmão, chega dessa. Você vai ficar meio chocado, né? Eu vou falar também da farmacêutica, viu? Você vai ficar chocado. Não, não tem medo não, eu falo mesmo. Eu estava conversando com o irmão e falava, o profeta, mas quem foi esse profeta? A última vez que Jesus ouviu falar forte, mas qual foi o profeta? Ele vai falar mais ainda. Vamos orar, irmão? Chama de Glória a Deus, glória a Deus. Só traz isso, Senhor. Ramanô! Digo para você que as coisas